que pode salvar a nossa nação não é a política, são as empresas. Nós perdemos a nossa capacidade de entender o que realmente é trabalho. Culturalmente, nós começamos a enxergar o trabalho como um ambiente de escravidão. Nós fomos colonizados como escravos e nós começamos a perceber que o ambiente de trabalho se tornou um ambiente hostil, onde as pessoas que são os colaboradores, eles se sentem ameaçados, escravizados, sugados. E os proprietários, os donos, os CEOs, enfim, eles começam a olhar para o colaborador como uma ameaça para eles, uma ameaça jurídica. E olha que cenário que nós estamos chegando. Não é à toa que nós somos o país com o maior índice de turnover, 56% de pessoas com turnover de funcionários, ou seja, não param dentro da empresa. Ninguém consegue permanecer trabalhando porque todo mundo esqueceu o que realmente é o seu papel e o seu propósito dentro da sua função no trabalho. As pessoas elas estão indo trabalhar com a expectativa de receber um salário no final do mês e não de entregar propósito. E os empresários estão criando empresas não para implementar uma cultura, mas para apenas obter lucros. Eu não sou contra o lucro, pelo contrário. Eu acho que sim, dos dois lados nós temos que pensar assim no recurso financeiro, nós temos que pensar assim no lucro que nós podemos ter. Tá tudo certo, nós temos que desfrutar do fruto do nosso trabalho, mas nós não podemos usar o dinheiro como a raiz, o fundamento de tudo, porque senão se torna o cenário que nós estamos vivendo hoje. As pessoas começaram a viver isso. E aí vem a norma regulamentadora, o NR1, que agora coloca dentro desse cenário os fatores de risco como um fator psicossocial. Ou seja, o fator mental está incluso agora como característica de fatores de risco. E olha que interessante, as empresas estão fazendo o quê? As empresas estão contratando qualquer serviço para se livrar de uma possível multa. E não estão entendendo a grande oportunidade que nós temos, talvez, de salvar a nossa nação. O que vai salvar a nação, como eu falei no começo do vídeo, são as empresas que entenderam a cultura que elas podem implementar dentro da consciência dos seus colaboradores. E os colaboradores que entenderem que eles estão indo não prestar um serviço, não na obrigação e apenas para ganhar o salário, mas eles conseguem revelar quem são. A NR1 é um risco porque as pessoas vão contratar o produto mais barato para não levar uma multa. Mas talvez pode ser a maior tragédia da tua empresa. Sabe por quê? Porque você pode contratar uma pessoa que talvez ela não vai entender o todo. Ela não vai ter uma visão imparcial. Pelo contrário, vai ter uma visão parcial daquilo que ela acredita. E talvez ela pode ainda piorar e agravar e potencializar a crise emocional do colaborador. Em vez de devolver para ele senso de propósito. Que tal se nós conseguíssemos pegar os colaboradores que trabalham nas empresas e devolver o senso que talvez ele pode realizar seus sonhos, ele pode dar uma boa condição para sua família, realizar os sonhos dos seus filhos através do fruto do trabalho dele. Que tal se o colaborador soubesse todas as etapas da sua empresa e o produto final e talvez o quanto ele está abençoando, sendo produtivo para uma sociedade com o produto que passa pela mão dele? Muitas vezes a gente não tem essa noção. Muitas vezes o olhar restrito, o olhar com cabresto que a gente coloca, a gente resume a nossa função àquilo que nós fazemos e não ao todo. Então o grande convite da NR1, talvez que para muitas pessoas foi mais uma taxação do governo, mais um motivo de cobrar imposto, talvez você pode transformar isso, que talvez seria uma dor para você, em cura para a tua empresa. Pensando de maneira longitudinal, pensando de maneira a um espaço de tempo que talvez você pode mudar a forma como as pessoas vão ver. Porque você sabia que quando você contrata um novo colaborador, você gasta mais de 200% do colaborador antigo para treinar esse novo colaborador? Então, existe o impacto financeiro do seu colaborador não parar na empresa. Existe o impacto emocional do empresário, às vezes está extremamente irritado com a sua empresa, chegando em casa e descontando na sua família. Você sabe do que eu estou falando. Nós estamos adoecidos, nós somos o maior índice de atestados médicos de saúde mental no ambiente corporativo de todo mundo. O maior índice de burnout jovem e o segundo maior índice de burnout geral, perdendo apenas para o Japão. Nós estamos adoecidos como empresa e nós estamos tentando corrigir os fatores psicossociais, sabe como? Como se colocasse um capacete, como se fosse uma ação que resolvesse. Se nós não entendermos a profundidade do que é o fator psicossocial e como isso pode salvar a tua empresa e salvar o Brasil, nós não vamos ter diferença nesse país. Não adianta a gente pensar em política, não adianta pensar em qualquer outra coisa, se nós não mudarmos a forma como nós entendemos que somos trabalhadores. Nós precisamos mudar uma cultura, ou o nosso país está fadado ao fracasso. Que tal se nós começarmos agora
a olhar com bons olhos, em vez da desgraça que você acha que é essa lei, e ela se tornar graça na tua vida e na tua empresa. Vamos mudar a cultura? Vamos salvar o nosso país? Tome cuidado para que você não afunde ainda mais, tentando resolver o teu problema e não entendendo o propósito que isso pode dar para a tua empresa. E talvez você está perguntando assim, nossa Bruno, mas você está falando sobre empresa NR1 no ambiente de natureza, mas é isso mesmo, eu estou tentando ser disruptivo com você. Porque olha como é desconfortável a gente falar do ambiente de empresa sem pensar naquela fumaça, sem pensar em olhar uma máquina fazendo barulho. Talvez o que está faltando para as pessoas é contemplar. Não é parar de trabalhar, não é isso, pelo amor de Deus. A gente tem que ter movimento constante, a gente é cada vez mais. E é bom ter movimento, mas não é bom ter correria. Porque o movimento faz eu contemplar. Agora a correria faz eu perder a sensibilidade. Então é isso que eu estou aqui. Talvez você esperou também eu falar sobre NR1. Ah, Bruno vai trazer as normas da NR1. Eu sei todas, eu consigo falar para você todas. Mas se eu falar apenas as normas, você pode pesquisar isso no Google, em alguma IA, mas eu estou aqui para falar de cultura. E talvez, dentro da tua empresa, a gente consiga fazer um diagnóstico e sim implementar uma cultura para transformação daquilo que você tem vivido como dor. Se você tem gostado dos nossos vídeos, acompanhado, daquilo que nós falamos sobre sociedade, sobre espiritualidade, sobre saúde mental, segue esse canal, ativa o sininho, compartilhe esse vídeo para que chegue a mais pessoas. Nós podemos mudar a história dessa nação através daquilo que nós fazemos e não daquilo que nós responsabilizamos os outros.